com muita honra e com muita felicidade que estou aqui hoje podendo falar um pouquinho sobre esse tema tão intrigante e tão importante, falando entre amigos. Quando a gente entra aqui no auditório, quando eu entrei, deu um friozinho na barriga gigante. Mas a gente percebe que, pelo fato de estarmos entre amigos, em estarmos entre pessoas que querem aprender, que querem evoluir, nós estamos em casa. E quando eu decidi falar esse tema, mandei um e-mail para o Jorge. Eu queria falar desse tema porque, na prática, no dia a dia do nosso consultório, do nosso atendimento, a gente às vezes encontra aquele paciente, aquele caso, em que nós temos um caso difícil, algo que a gente acha que não vai dar tão certo, e nós percebemos que existe a providência divina, que existe a misericórdia, que existe algo maior do que a técnica, maior do que a ciência, que resolve os casos para a gente. Então existe, sim, essa relação entre cura e fé. Só que para a gente falar sobre cura e fé, eu fui um pouco petulante ao escolher esse tema. Porque para falar do processo de cura e do processo da fé, é importante nós conceituarmos Deus e conceituarmos medicina. E isso é uma tarefa muito difícil. Mas por ser difícil a conceituação de Deus, penso eu que esse é o motivo dos conflitos entre a medicina. E quando eu falo medicina, eu falo a ciência que estuda o processo de saúde. Eu não estou me referindo somente aos médicos, mas a todo aquele que busca o restabelecimento da saúde do paciente. Estou falando do enfermeiro, do fisioterapeuta, do nutricionista, do psicólogo. Veterinário também. Então, quando nós buscamos a conceituação de Deus através de uma ótica científica, nós temos esse conflito. Porque provavelmente a ciência, nós, temos um conceito errado do nosso Pai. E graças a Deus nós temos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. E na primeira questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é Deus, nós temos um conceito novo. Um conceito mais racional. Os espíritos superiores nos respondem que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Olha que bonito isso. A causa primária de todas as coisas. E o que é todas as coisas? É o universo. Então, o conceito de Deus, apresentado pela nossa doutrina consoladora, é um conceito de Deus criador do universo. Não um Deus da minha religião, da religião do meu irmão, não um Deus da minha casa, do meu país, mas um Deus do universo. Então, nesse ponto, Kardec provavelmente pensou: se Deus é o criador de todas as coisas, Ele é infinito. E ele pergunta: pode-se dizer que Deus é o infinito? E os espíritos superiores nos respondem que a definição de infinito é uma definição incompleta. Porque, como disse muito bem nosso amigo Fábio, o que foge da nossa percepção é uma abstração. E o infinito é tanto tempo, é tanto espaço, que deixa de ser tempo
e deixa de ser espaço. Então, a gente nunca, nesse plano evolutivo que estamos, vamos compreender na sua totalidade o que é Deus. Porque nem a definição de infinito é capaz de defini-lo. O relativo não consegue definir o absoluto. E por causa disso, justamente por não termos a capacidade de pensar em algo que não esteja ligado a tempo e a espaço, que de forma infantil nós tentamos conceituar Deus à nossa semelhança. Olha que inversão de valores. Nós conceituamos Deus como um fenômeno natural, como o nascer do sol. Nós já demos instrumentos bélicos para demonstrar o poder de Deus, mas nós tínhamos o pensamento que poder era algo belicoso. Às vezes, nós colocamos características animalescas neste conceito. Às vezes, adotamos o conceito de Deus como um ser humano, cheio de vícios e de virtudes, com um poder maior. A própria medicina, quando convencionou como o Deus da medicina, Asclépio, ela ironiza este conceito de Deus. Porque Asclépio, filho de Apolo, ele tinha a possibilidade, ele lutava contra a morte. Ele ressuscitava os mortos. E pelo fato de ressuscitar os mortos, ele estava desafiando os deuses. E por causa disso, ele foi morto por Zeus com um raio. Então, quando a medicina adota a figura de Asclépio como Deus, ela está deixando um recado que, mesmo que seja contra a vontade dos deuses, nós vamos buscar a cura do nosso paciente. Vamos enfrentar a morte. Então, esse conflito se gerou. Mas não por uma questão lógica, mas por um conceito errado que nós damos para o nosso Pai. Mas falando também um pouquinho sobre o conceito de medicina, nós temos uma resposta bem interessante no Livro dos Espíritos. Desculpa. Se a gente entende que Deus é a inteligência suprema, antes de ser a causa primária de todas as coisas, qual virtude nós estamos exaltando? A inteligência. E a inteligência, ela é um atributo essencial do espírito. Então, o fato de nós pensarmos, raciocinarmos em cima dos fenômenos naturais, teorizarmos, buscarmos as respostas para as coisas que acontecem no nosso mundo físico, o fato de elaborarmos novas técnicas cirúrgicas, de produzirmos novos medicamentos, de melhorarmos a abordagem com o nosso paciente, nós estamos exercendo um atributo essencial do Espírito. Nós estamos exercendo e acendendo a nossa centelha divina. Então, a medicina, que é um ramo da ciência, ela é fruto de um atributo. E esse atributo vem do maior, do absoluto, que é Deus. E a gente tendo esse entendimento, os conflitos entre ciência e religião, entre ciência e Deus, se dissolvem. E nós usamos como exemplo, como metáfora,
para a nossa palestra este conceito de Descartes, que afirma que as ciências, como a medicina, a mecânica e a moral, são ramos de uma árvore cujo caule é a física, é o que é perceptível aos nossos sentidos, mas cuja a raiz é metafísica. Então, mesmo essa árvore dando frutos, esse galho que é a medicina, dando frutos que saciam a nossa necessidade de cura, é importante nós entendermos que esse ramo, esse galho, ele precisa de uma raiz. E essa raiz, provavelmente, com certeza, é Deus. Mas o grande problema nosso é que, às vezes, por essa árvore ser tão bonita e dar tantos frutos, nós esquecemos que existe uma raiz. E ao esquecermos que existe uma raiz, mesmo saboreando o fruto, a gente volta a ser criança. A gente tende a fazer uma representação sem raiz. Mas isso é importante. Isso foi importante. O nosso progresso intelectual, ele faz parte da lei do progresso. Se não houvesse espíritos iluminados que combatessem a visão mística de Deus, aquela visão não racional, nós estaríamos ainda, talvez, na Idade Média, do ponto de vista da saúde. Só que o grande problema é que às vezes a gente é um pouco petulante. Às vezes nós achamos que os efeitos são as causas. Com o progresso da medicina, do estudo da fisiologia, da anatomia, da bioquímica, nós chegamos ao ponto de melhorar muito o mundo, melhorar muito a humanidade, mas chegamos ao ponto de acharmos que já conhecemos o código da vida. Em 1953, Francis Crick e James Watson, eles decodificaram a estrutura do DNA. Utilíssimo. Não vou falar aqui, não vou dar uma aula de genética, né? Quem dera tivesse a capacidade da doutora Eusa, professora. Mas, quando houve a decodificação do DNA, quando nós conseguimos, através do nosso progresso intelectual, conhecer em profundidade os nossos processos fisiológicos, nós também ficamos mais soberbos. Por quê? A árvore, que era infantil, começou a ganhar uma forma mais fidedigna com a realidade. Então, neste momento, nós colocamos o efeito como causa. Vamos falar um pouquinho sobre o DNA. O DNA é essa molécula que é responsável, basicamente, não só por isso, mas pela nossa hereditariedade e pela síntese proteica. Então, quando o DNA foi codificado, o ser humano, a ciência ratificou a teoria de Charles Darwin. Porque aquele ser que tinha o gene mais apto, ele permanecia vivo. E através da seleção natural, através desse gene mais apto,
a humanidade evoluía. Mas o viés dessa descoberta é que a origem da humanidade seria a casualidade das variações hereditárias. Então, mais uma vez repito, o efeito se tornou a causa. Muito lógico esse pensamento. A árvore foi ficando mais bonita. E esse conceito chegou ao ponto desse darwinista, Meyer, em 1966, dizer a seguinte frase: que quando nos perguntamos se há realmente perfeição no mundo, encontramos apenas a arbitrariedade, falta de planejamento, o acaso e os efeitos acidentais. Então, esse mundo maravilhoso que vivemos, essa organização, esse ecossistema, esses seres vivos, são obras do acaso. Nós chegamos ao ponto de acreditar nisso. Quando a gente fala sobre síntese proteica, nós temos o dogma central da biologia molecular, em que o DNA ele transcreve um RNA e esse RNA é responsável pela tradução das proteínas. Então, todos os nossos processos fisiológicos, as nossas características como organismos vivos, são definidas pela natureza de nossas proteínas. E o código delas está no DNA. Então faz todo sentido dizer que o DNA, é a causa de todas as nossas características. Olha que coisa. Isso tem lógica. Isso é bioquímico. Então nós seríamos, de acordo com os decodificadores do DNA, nós seríamos, nas nossas características, o resultado de uma combinação de genes. E eles teorizaram sobre isso e propuseram que, se nós somos o produto de nossas proteínas, e nós temos em torno de 100 mil proteínas no nosso organismo, nós teríamos que ter pelo menos, fiz errado, pelo menos 100 mil genes. Mais 20 mil genes para regular esse processo. Então a gente teria 120 mil genes nos nossos 46 cromossomos. E daí veio o projeto Genoma, o mapeamento. Se a gente descobrisse cada gene que fosse responsável por cada doença, nós resolveríamos problemas. Nós decifraríamos o código da vida. Nós resolveríamos os problemas das doenças. E neste dia, a árvore, que era uma representação, mesmo sem raiz, seria uma árvore que daria sombra, que acolheria a humanidade. Mas aí, o que aconteceu? Em 2001, 2 anos antes do projeto Genoma ter dado seu resultado, os geneticistas chegaram à conclusão de que, no máximo, 25 mil genes. Que os processos fisiológicos que nos dão as nossas características, eles não vêm somente dos genes. Chegaram ao ponto de dizer que a genética jogou o jogo dos números em vão, porque a conta deu errado. 100 mil mais 20 mil deu 20 mil. Então, faltou um pouquinho de gene aí. E a árvore, que mesmo frondosa, que mesmo com frutos importantes do conhecimento científico, muito importantes, sem a raiz não tem sustentação. Ela cai.
porque a gente entende que saúde é mais do que tratar corpos. A busca da saúde é a busca da retificação do espírito, que por enquanto tem um corpo. Bom, então onde está a raiz? Está no Espiritismo? Poderia terminar a palestra aqui agora. Acho que está. Mas vamos andar um pouquinho mais na ciência. Então, percebendo que havia um déficit de genes, já em 2001, antes mesmo do resultado final do projeto Genoma, foi criada um novo ramo da ciência, a epigenética, que estuda as mudanças na função gênica que podem ser herdáveis pela divisão celular e que não ocasionam mudanças na sequência do DNA. Essa definição é de 2001, deste trabalho aqui, antes do resultado final do projeto Genoma. Então existe algo inteligente que regula a expressão dos genes. Aquela visão que nós tínhamos do DNA, aquela fitinha bonitinha, lisinha, do terceiro ano, do colégio, que vinha lá, transcrevia um RNA mensageiro, aí ele ia lá e produzia proteína, é um pouco diferente, na verdade é muito diferente, é bem diferente. Então os cromossomos, dentro do nosso núcleo, eles estão dispostos de forma enrolada nos cromossomos. A fita de cromatina, ela vem compactada em estruturas menores, que são os nucleossomos, que são formados por proteínas, que são as histonas, e essas histonas são enroladas por 2 voltas de DNA. E nessas histonas, dependendo da ação externa ou do sinal celular, dependendo da substância que entra em contato com essa histona, o DNA ele é suprimido, o gene é suprimido ou é ativado. Então, aquela fitinha simples do DNA retinho, do dogma principal, fundamental da biologia molecular, não é a realidade. Existe uma regulação, existe uma mudança de forma deste cromossomo que o torna mais ativo e o torna inativo. E de onde vem essa regulação? Essa é a pergunta. Essa regulação é tão importante que possibilita que um gene possa participar da transcrição de mais de 2.000 proteínas, de acordo com esse trabalho. Aí a conta fecha. Então o gene, o DNA, é como se fosse um programa de software, um programa de computador. Mas quem coloca os dados ali não é o programa, vem de fora, vem de algum lugar. Esse trabalho aqui é bem interessante. Esse trabalho é Estou sem óculos aqui. Eu não tenho 40 anos, mas está muito pequeno aqui. Então, esse trabalho ele é interessante pelo seguinte. O que os cientistas fizeram? Esse trabalho é de 2001. Eles pegaram uns ratinhos, umas ratazanas, e fizeram uma mudança genética, acrescentaram um gene de cutia nessas ratinhas. E as ratinhas com o gene de cutia, elas ficavam amareladas e ficavam com problemas com diabetes. Né? Ela ficava com uma hiperlipidemia. E essas ratinhas, elas fertilizaram essas ratinhas, elas ficaram prenhas. E o que os cientistas fizeram?
Sabendo que existe a possibilidade de controlar a expressão gênica, na gestação das ratinhas, eles começaram a dar alimentos, como ácido fólico e vitamina B12, rico em radical metil. E essa alimentação exagerada provavelmente iria suprimir, iria cortar o efeito daquele gene mutante que foi colocado no genoma do ratinho. E o que aconteceu? Os ratinhos que nasceram... Os ratinhos que nasceram das ratinhas que se alimentaram com uma dieta rica em metil, não sofreram tanta alteração do gene. Então nasceram ratinhos normais que, mesmo com o gene da cutia, eles não manifestavam a característica patológica desse gene. Então, neste momento, nesse experimento, e existem outros experimentos, nós temos aqui a primazia do ambiente. Nós percebemos que o DNA, ele não controla tudo. O ambiente pode influenciar. E isso a gente percebe também quando a gente faz a análise de alguns tipos de câncer. Essa figura aqui é de um jornal que versa a respeito de melanoma. Então, cada uma dessas cadeias bioquímicas são responsáveis pela regulação gênica. E muitas dessas cadeias são ativadas pela ativação de proteínas na membrana plasmática. Então, estímulos externos como hormônios, proteínas, elas acabam influenciando na transcrição e na expressão do gene. E aí que está o ponto interessante. Penso eu que às vezes é por aí que o espírito, que o perispírito influencia. Penso eu, não sei. Penso nisso com mais firmeza quando a gente avalia esse outro trabalho aqui, do Tsong. Em 1989, ele nos dizendo que existe um acoplamento eletromagnético nas proteínas de membrana das células. Então, pela vibração, como se fosse um diapasão, dependendo da vibração, nós conseguimos ativar ou desativar processos bioquímicos dentro da célula, que podem, inclusive, alterar a expressão do gene. E isso é muito bem conhecido quando a gente estuda a proteína G, que é uma proteína muito conhecida, principalmente na endocrinologia. É uma proteína que ela é um grupo de proteína que de membrana, que pode influenciar em vários processos bioquímicos dentro da célula, inclusive a transcrição gênica. E a proteína G, ela é sensível a olfato e é sensível à luz. A rodopsina da oftalmo, quando você liga de noite, você está dormindo, está tudo escuro, aí você liga a luz, demora um pouquinho para você enxergar. É a rodopsina que está sendo desgastada. A rodopsina, ela tem a mesma característica de ativação da proteína G. Então nós temos uma proteína de membrana que é ativada por um fóton. E um fóton é uma entidade que às vezes funciona como partícula, às vezes funciona como onda. Então existe algo além, bem além do DNA, bem além do código da vida. O código da vida não está no efeito. E pesquisando sobre esse assunto, tive que voltar à faculdade. Fui lá na biblioteca. Aí eu peguei o Leninger. Acho que muita gente que já leu ou já dormiu lendo, né, que é um sonífero potente.
Mas lá tem no livro, no Leninger, já na formação do médico, do fisioterapeuta, do veterinário, do farmacêutico, que o padrão da expressão gênica em uma célula pode ser visto como resultado de uma complicada computação molecular, executada pela rede de controle gênico intracelular em resposta às informações que estão ao redor da célula. Então, o ambiente regula. Só que essa regulação, ela é inteligente. Aí a gente encontra a raiz. Deve ser por aí. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o que eu acho. De onde vem essa raiz? De onde vem essa regulação? De onde vem o processo de cura? O Espiritismo, por não negar a ciência, por inclusive precisar da ciência para ser revelado, ele não nega os fatos, mas ele explica de forma bem racional. Então, os conflitos entre Deus, que nós criamos para com Deus, eles se dissolvem. E provavelmente essa explicação está no perispírito. Allan Kardec, logo no capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Médiuns, nos diz que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Pode ser que seja isso, eu não sei, não estou falando que é, mas pode ser, é até lógico. E quando a gente entende que o perispírito possui certas propriedades da matéria e se une molécula a molécula ao corpo em formação, e que esse perispírito aperfeiçoa o corpo e lhe desenvolve e aperfeiçoa e completa o organismo, à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades, que talha o nosso corpo de acordo com a inteligência. A gente percebe que hoje nós somos seres evoluídos. Nós somos assim hoje porque hoje nós temos o progresso intelectual. Nós adquirimos, o nosso espírito adquiriu essa possibilidade de estar num corpo menos grosseiro. E que antes nós precisávamos de um corpo mais grosseiro. Provavelmente existiu e existe essa regulação. Existe evolução material, mas ela vem de uma evolução espiritual. E André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, continua falando sobre o perispírito e relaciona o nosso corpo espiritual, que é o perispírito, com a fisiologia. Porque ele diz que no perispírito nós possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam bilhões de entidades microscópicas a serviço da nossa inteligência. Essas unidades são o quê? São as células. E essas células obedecem às ordens do Espírito, diferenciando-se, adaptando-se às condições por ele criadas. Pode ser que essa regulação esteja neste modelo das membranas celulares, do histoplasma, do citoplasma. E o mais importante é que, se existe essa regulação, se existe algo mais importante, algo básico para o processo de saúde, se a gente conseguir melhorar os nossos eflúvios, os nossos fluidos, conseguirmos melhorar a saúde do nosso perispírito, provavelmente nós vamos conseguir melhorar a nossa saúde do corpo. E esse trabalho é bem interessante
quando nos diz que o estresse e a depressão, que são maus eflúvios, podem levar a disfunções do sistema imune, e essas disfunções podem favorecer a progressão e o desenvolvimento de câncer. Então esse entendimento é que a gente tem que tentar abordar. Por que a gente tem que tentar abordar esse entendimento da regulação do perispírito no processo de saúde? Porque o perispírito, de acordo com André Luiz, no mesmo capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, ele possui alguns centros vitais. E esses centros vitais, eles comandam, regulam os processos fisiológicos. E dentre os centros vitais, nós temos um deles, que é o centro coronário, que além de regular os processos de todo o corpo, é um local em que nós nos contactamos com o mundo superior. Então, nesse ponto aqui, é que a gente faz a ligação. É nesse ponto aqui que a árvore ganha raiz. Porque se a gente entende que as células, elas são controladas por um perispírito, e esse perispírito é controlado por um centro, e esse centro é controlado por um outro centro que tem uma ligação com o superior. Então existe uma ligação direta de Deus com a nossa fisiologia. Direta. Então, neste momento, nós conseguimos encontrar a relação não conflituosa de Deus, da medicina com Deus. Agora nós vamos começar a nossa aula. Só mais 40 slides. Bom, então nós entendemos que existe uma regulação, e essa regulação vem principalmente deste contato que nós temos, nós, seres humanos, espíritos, com o divino. Qual o sentimento que nos liga com o divino, com o absoluto, com Deus, que nos faz orbitar em torno da unidade? É esse sentimento que eleva a criatura à infinita potestade. Esse sentimento, de acordo com Leon Denis, é a fé. Agora sim, a gente pode falar sobre a cura pela fé. É muito importante a avaliação integral dos nossos irmãos que nos procuram por um atendimento. É importante nós sabermos que existe uma influência da religiosidade e da espiritualidade no bem-estar, na cura das doenças. E existem trabalhos que versam sobre isso. Essa aqui é uma revisão de 2001, apresentando mais de 30 trabalhos que fazem essa relação entre a religiosidade e a melhora da qualidade de vida dos doentes, dos irmãos. Existe esse outro trabalho, está no site da AME. É muito importante vocês entrarem lá e verificarem, do Giancarlo Lucchetti. São 2 trabalhos, um relacionando as doenças cardiovasculares, aqui na verdade é uma opinião dele, relacionando as doenças cardiovasculares com a religiosidade. E existe esse outro manual aqui que é muito interessante a gente dar uma lida, que nos explica, pelo menos nos dá um rumo para a gente conseguir discutir com o nosso paciente a questão da religiosidade, que pode ser um instrumento terapêutico muito importante. Então eu peço para vocês entrarem no site da AME e dar uma olhadinha nisso aí. Mas esse não é o intuito da palestra. O que eu quero falar aqui para vocês, depois de ter rodeado tanta coisa, é que
nós podemos utilizar a nossa fé, podemos ser um instrumento de ligação da fé do nosso paciente. Porque, de acordo com o Dr. Bezerra de Menezes, se a gente pensa em dar o apoio, tentar melhorar a saúde das pessoas, é importante que nós não acreditemos que a vida é um produto aleatório da matéria, ignorando que a existência se presta a finalidades divinas. É importante nós entendermos que a medicina de nossos dias não é capaz de alcançar verdadeiramente a natureza dos males humanos. É importante entendermos que existe, além daquele órgão que nós estamos tratando, existe um ser humano, existe um espírito, existe uma individualidade, um irmão. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai começar a dar passe. Beleza, estou lá no consultório, beleza, não preciso usar o colírio, não. É muito importante a questão do tratamento espiritual, é muito importante mesmo. Muito. Graças a Deus tenho a possibilidade de trabalhar no centro lá em Anápolis, em que existe o tratamento espiritual e a gente vê a melhora na qualidade de vida daquelas pessoas que vão procurar o tratamento com câncer, com outras doenças reumatológicas, com problemas psiquiátricos. E a gente realmente vê a melhora. Eu não estou desprezando aqui a questão do passe. Estou valorizando-a. Mas o grande problema, gente, é que nós estamos no mundo de provas. Nós ainda estamos encarnados. Então, qual é o objetivo da nossa encarnação? Tornar-nos perfeitos. Só que para a gente tentar chegar à perfeição, é importante que nós soframos todas as vicissitudes da existência corporal. Então a doença é um processo de retificação do espírito. Então nós somos úteis ainda no nosso trabalho, no consultório, no dia a dia. Então não podemos desprezar isso, porque nós realmente, na segunda parte aqui da resposta, nós somos os instrumentos de Deus. Não podemos desprezar isso. Esse é o ponto que eu quero trazer para a gente aqui hoje. Que enquanto encarnados e seres materiais, é importante que, junto com a técnica cirúrgica, junto com a medicação bem prescrita, junto com a boa anamnese, junto com a boa fisioterapia, junto com isso tudo, é fundamental a boa palavra. O irmão que procura o nosso atendimento, ele tem fé em Deus. Mas o instrumento de Deus para a cura naquele momento, claro que se tiver o merecimento, às vezes é a gente, do outro lado da mesa. Então a boa palavra ela é fundamental. Vamos ser instrumentos limpos para a fé. E como é que a gente faz isso? Tiago, na sua epístola, no capítulo 5, versículo 16, ele nos dá uma dica muito importante, atual, que é importante que nós oremos um pelos outros, a fim de que sareis, para que a gente se melhore, para que a gente se cure. Porque a prece de alma justa muito pode em seus efeitos. Então, descobrimos, é só rezar. Né? Então, beleza, tá no meio da cirurgia lá, o negócio complica. Nossa senhora, o trem rompeu aqui a cápsula. Fica tranquilo, sai, vai dar uma rezada,
que o trem resolve. Não é assim também, né? Porque, de acordo com o Livro dos Espíritos, as boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Então, se a gente quer ajudar no processo de cura do paciente, é importante a mudança dos nossos atos. E nós temos um modelo para isso? Como é que a gente vai fazer? Nós temos um modelo para isso. É a questão que todo mundo fala, a questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que nos servirá de modelo e guia? Jesus. Então, se a gente conseguir, pelo menos, vislumbrar nas nossas ações o que foi o processo, como se realizou o processo curativo na época de Jesus, nós estaremos, pelo menos, no rumo certo. Então, eu vou dar aqui só 4 exemplos para terminar, de como devemos imitar. O modelo deve ser imitado, o guia deve ser seguido. Como devemos ser guiados, como devemos seguir o modelo de Jesus para sermos instrumentos da cura? Vou pegar aqui um texto de Emmanuel, é rápido, que ele fala sobre a faculdade de curar. É o capítulo 18 do livro Mediunidade e Sintonia. Primeiro ele nos diz que, para curar, é preciso trazer o coração por vaso transbordante de amor. E quem realmente ama não encontra ensejo de reclamar. No Evangelho do Cristo nós temos um exemplo claro disso. Antes de multiplicar os pães para 5.000 homens, fora crianças e mulheres, Jesus curou os doentes. Jesus estava num momento de reflexão, ele tinha se afastado porque tinha acabado de receber a notícia de que João Batista tinha sido morto. Ele decidiu ficar recluso para a meditação e as pessoas foram atrás dele. 5.000 pessoas. De repente, pensa você em casa. Pô, acabou o serviço. Não, beleza, vou chegar em casa. Vou dar uma descansada. Vou pensar, vou ficar com minha família. Aí você está lá em casa e toca a campainha. Aí o rapaz fala, ó, tem 5.000 pessoas aqui para você tomar conta agora. E o que Jesus fez? Ele falou, não, peraí, deixa eu concentrar aqui primeiro. Não! Ele compadeceu-se da multidão imediatamente e curou. Então é importante nós sermos um vaso transbordante de amor, se nós queremos ajudar a providência divina. Outro exemplo marcante e importante está em Marcos, capítulo 8, versículo 25, na cura do cego, em que existia um cego de nascença, Jesus o tira da aldeia, põe a mão nos seus olhos e o cura da cegueira. Só que o paciente, ele fica curado da cegueira, só que ele fica míope. Ele estava enxergando, mas os homens eram como árvores. Estava tudo embaçado. Então Jesus novamente impôs as mãos sobre os seus olhos. O ato foi contínuo. Não teve abandono. Ah, não, tá bom assim. Não. Ele foi até o final da cura. E Emmanuel nos diz, nesse mesmo capítulo que eu citei agora há pouco, que quem se proponha a auxiliar os enfermos há que saber respirar o convívio da humildade sincera, equilibrando-se cada instante na determinação de servir. Temos que ser determinados
temos que exercer a nossa função de instrumentos em todos os momentos da nossa existência. Isso é difícil, muito difícil, mas temos que tentar. O terceiro exemplo, e o penúltimo já está acabando, é o caso da mulher cananeia. Uma mulher dita impura, inimiga do povo judeu, que foi correndo atrás de Jesus, gritando, pedindo auxílio, e mesmo sendo enxotada pelos apóstolos, Jesus parou e falou: não, deu uma lição de moral, uma lição de vida nos apóstolos, e ainda curou a sua filha. Ele estava disponível. Porque é importante nós ampararmos os amigos e os adversários, os alegres e os tristes, os melhores e os menos bons, como quem compreende na terra a valiosa oficina de reajuste e elevação. Você atende da mesma forma o paciente gente boa e aquele que nada está bom? O paciente do SUS e o particular? Você está disponível, independente da situação do paciente? Estamos disponíveis? E o último exemplo, e o mais importante. Isso acontece em vários momentos do Novo Testamento. Depois de realizar a cura, depois de fazer os milagres, Jesus sempre dizia: vai, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Não é levanta e vem comigo que eu te salvei. Não, a tua fé te salvou. Então é importante nós entendermos que nós somos o quê? Instrumentos. É importante que, de acordo com Emmanuel, que reconheçamos que toda honra pertence ao Senhor, de quem não passamos de apagados e imperfeitos servidores. Isso é muito difícil, né, gente? Quando eu fiz essa palestra, eu estava de férias. Eu estava na beira da piscina e pensando: nossa, isso é lindo, né? Vou fazer isso. Aí, no primeiro dia de trabalho, recepção cheia. 7h30 da manhã. Nossa Senhora, será que eu vou conseguir exercer tudo isso que eu pensei que na palestra aqui? Será que a gente consegue? Acho que sim. Por quê? A gente tem boa intenção. Nós estamos aqui para isso. Agradeço a oportunidade e tenhamos todos um bom congresso. Muito obrigado.